Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com a nossa série A Volta de Jesus Cristo. Nós estamos hoje falando de mais um sinal que é antecedente ao arrebatamento da igreja. É claro que já falamos de alguns sinais e eu já quero lembrar você que se você caiu aqui de paraquedas, ou melhor, está assistindo pela primeira vez esta série e veio a esta aula, eu quero pedir a você que volte, dê uma olhadinha aí no nosso canal aqui no YouTube e comece do começo para você entender melhor, tá? Você só vai entender o estudo com mais clareza se você olhar do início. É fundamental para a nossa vida cristã, nós que estamos nessa trajetória em busca de chegarmos nos céus e aprendermos um pouco mais sobre os sinais que são antecedentes à volta de nosso Senhor Jesus. Quero chamar a sua atenção para a leitura da Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 24, versículo de número 11, que diz assim: "E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos." Queridos, mas hoje eu quero falar um pouco aqui, resumidamente, sobre a multiplicidade de novas seitas. Quando eu falo de multiplicidade de novas seitas, eu estou falando de que já houve seitas e que elas estão se multiplicando dia após dia. Para tanto, é preciso nós entendermos, em primeiro lugar, fazermos uma breve introdução do que é seita. O que é seita? Seita é toda entidade que se diz religiosa que vai contra a Bíblia, que os seus ensinamentos são antibíblicos. Nós vamos encontrar nos tempos de Jesus algumas seitas em que eles pregavam às vezes, fora da Bíblia. Não é que os seus ensinamentos sejam por completo antibíblicos, que sejam completamente antibíblicos, mas é que tenha alguns pontos em que vá contra a Bíblia ou que venha contra a Bíblia. Exemplo, quando nós olhamos para os fariseus, o nome fariseu significa separado para Deus. Então os fariseus, eles acreditavam na ressurreição de Cristo, eles acreditavam no fim do mundo, mas eles acabavam querendo que as pessoas cumprissem o que eles não davam conta de cumprir. Eles queriam cumprir a lei. Jesus disse, aquele que diz que cumpre a lei e tropeça um tio, tropeçou toda a lei. Perceba que o tio é o menor dos gráficos do grego, o menor dos acentos. E Jesus fala que se tropeçar um tio, tropeçou toda a lei. Então eles queriam que Jesus, ou seja, eles queriam que os seguidores de Cristo, os seguidores do Evangelho, viessem cumprir a lei por completo, e quando nem eles davam conta. Tanto os fariseus quanto os saduceus, porque os saduceus eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam no fim do mundo. Perceba que há ensinamentos que são ao contrário do ensinamento bíblico do Evangelho, há pontos que são ao contrário. Se você olhar com cuidado, estudar um pouco sobre o farisaísmo, você vai ver que eles tinham pontos que eram positivos. Nós vamos ver alguns pontos em que o próprio Jesus chegava a concordar com eles, mas havia boa parte dos seus ensinamentos que não era concordado por Jesus. Outro exemplo é que eles tinham uma boa aparência externa, mas o interior era cheio de iniquidade,
cheio de tudo que não presta. É tanto que Jesus, uma vez, chamou eles de hipócritas, dizendo que eles limpavam o exterior do copo, mas o interior estava sujo. Ou seja, o coração estava sujo de tudo que não convém, como a santidade de Deus. Cheio de iniquidade, né? Cheio de inveja, lascívia. Então, eles estavam nesses pontos, eles estavam fora dos ensinamentos bíblicos. Mas falando aqui resumidamente, nós temos contemplado a multiplicidade das seitas. E a multiplicidade das seitas é um dos sinais que é antecedente à volta de nosso Senhor Jesus. Hoje nós contemplamos muitas entidades que se dizem religiosas que estão pregando, trazendo suas pregações antibíblicas. A exemplo, o Evangelho da Prosperidade. As pessoas dizendo, vem para cá, que aqui é fácil, a sua vida vai mudar, você vai ter muito dinheiro, né? Tem entidades religiosas que proporciona isso, proporciona um bom recurso financeiro, que a pessoa vem, se a pessoa é pobre, aí ele aceita Jesus, daí ele vai passar a ter dinheiro, a ter carro, a ter casa, e nem sempre é assim. Se a pessoa aceitar Jesus, aceitar o Evangelho como manda, e ele fizer boas economias e trabalhar corretamente, seguir a risca, é claro que ele vai ter uma prosperidade, mas é preciso trabalhar. Porque se eu sou crente, estou servindo a Deus, indo à igreja todo dia, mas se eu não trabalhar, é claro que o dinheiro não vai cair do céu, os recursos financeiros ele não vai descer de paraquedas sobre a minha vida. É necessário que haja um esforço. E a Bíblia diz que o sol e a chuva nascem para todos. Então, quem prepara o campo, prepara a terra, para na estação certa, quando a chuva cair, ele plantar, ele é claro que ele vai colher. Agora, se o lavrador chega o tempo do inverno, da chuva, e ele não lavrou a terra, é claro, para semear, é claro que ele não vai ter uma colheita. Então, só esclarecendo aqui resumidamente para os irmãos, o que é seita? Seita são entidades que se dizem religiosas, mas que têm os seus ensinamentos em parte ou completamente antibíblico. No entanto, queridos, concluindo aqui esta fala, eu quero dizer para você, quando você procurar seguir a Cristo, se você ainda não segue, está me assistindo aqui pela primeira vez, quem sabe você ainda não é evangélico, eu quero falar para você aqui o seguinte: procure seguir a Cristo com o seu coração, com a sua alma, amando-o de verdade, sem interesses próprios, sem interesses em bens materiais. Tenha o seu maior interesse nas mansões celestiais, no céu. Paulo disse, eu prossigo para o alvo, meu alvo é Cristo. Então, o nosso principal objetivo quando nós estamos ou decidimos essa trajetória de servir a Deus, o nosso principal objetivo é herdar as mansões celestiais, herdar o céu. Jesus disse que os pobres sempre tereis convosco. Não é todo mundo na igreja que vai ser rico. Não é todo mundo na igreja que vai ter dinheiro. Não, sempre tem os pobres. Mas para o céu não vai os bens materiais. Para o céu vai a pessoa que tem o coração sincero, íntegro para com ele. Nós temos o exemplo também de algumas entidades religiosas que não acreditam no Espírito Santo, que acreditam no Pai, no Filho, mas não acreditam no Espírito Santo. Então são ensinamentos que são antibíblicos, pois a Bíblia nos ensina a existência da Trindade, Pai, Filho e
Espírito Santo. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe. Te aguardo no próximo estudo, se Deus quiser.